iniciar nosso estudo de hoje, vou fazer uma oração aqui da abertura, já pensando exatamente na nossa gratidão, né? A nossa equipe espiritual que nos acolhe toda segunda-feira, aos nossos amigos protetores, a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido irmão. Então nós vamos fazer a abertura com a oração que eu peguei naquela folhinha que eu mostrei para vocês, que chama-se a Oração de Janeiro. Quem escreveu essa oração foi Lucas Moreira Almeida, da Vila Velha do Espírito Santo. Então essa oração fica para a nossa abertura. Ela diz assim: Senhor do tempo e da história, nova vida se inicia a cada ciclo pela tua graça, que constantemente invade e preenche toda a criação. Rendemos graças por estarmos aqui mais uma vez e podermos desfrutar da tua beleza e do teu calor. Tua presença, Senhor, é epifânia, e cada olhar, teu santo nome é esperança viva da paz que buscamos. Tua companhia nos aquece o coração. Nós desejamos estar mais próximos de ti em cada dia deste mês e, nas ações do nosso cotidiano, cultivamos a fraternidade, iluminando o nosso mundo e tornando-o, assim, uma verdadeira casa de irmãos tocados pela tua graça. Por fim, que o teu amor continue transbordando em toda a nossa vida. Isso te pedimos, Jesus, ao Pai, na unidade do Espírito Santo para sempre, que assim seja. Então, dito isso, meus irmãos, nós vamos agora começarmos a... Deixa eu aumentar aqui a apresentação para vocês, que eu acho que deve estar meio pequena. Então, nós vamos estudar hoje a respeito de Moisés, né? Mas, como sempre, eu estava pensando, como eu falei no início, lá do chamamento para o encontro de hoje, convidar vocês para a gente fazer uma reflexão sob o ponto de vista espiritual, naquilo que nós começamos a estudar, né? E aí eu particularmente comecei a analisar isso sob o ponto de vista, não é a partir de Jesus, para o nascimento, para a vinda de Jesus. Por que eu digo isso? Porque se a gente olharmos e temos como um ponto de partida o Abraão, que nós começamos a estudar, o Abraão, já estudamos ele, nós começamos tendo como ponto de partida Abraão, porque antes de Abraão, nós vamos ver que o mundo, a terra, os espíritos aqui encarnados, eles não tinham, eu diria assim, uma preparação para uma abertura mais espiritualizada, mais sensível do coração, né? Ainda éramos espíritos embrutecidos, né, que estavam aqui, claro, em busca do aperfeiçoamento moral, mas com grandes dificuldades. Isso a gente não tinha a menor dúvida, né? Então, eu comecei a olhar para a trajetória de Abraão e começamos a observar que, deixa eu só botar aqui para vocês, que Abraão, vejam bem, o Abraão, hoje, né, dizem que até hoje os arqueólogos não encontraram ainda nenhuma prova da existência de Abraão, mas isso é questão física, Abraão é ciência, né? Embora tenha sido recentemente, dizem que é encontrada nas aldeias com nomes de familiares de Abraão. Então, veja bem, o seu avô e a sua avó, a Naor e o Serugue, numa área que atualmente é a Turquia. Então, comece a observar, eu queria que vocês observassem exatamente isso, onde isso começou. Naquela região onde hoje é exatamente a Turquia, né? Então, veja, hoje, né, ele é conhecida como a região de Harã.
como vocês estão vendo aí no mapa. E a cidade de Ur, lá embaixo, aqui no sul, bem aqui embaixo, onde Abraão nasceu. Ele fazia parte desse espaço todo aqui, ó, de Harã, uma cidade, Mesopotâmia, né? Então ele nasceu aqui, bem aqui, no vilarejo. Foi aqui que ele nasceu, Abraão. E aí, acredita-se que Abraão viveu, olha que interessante isso, há mais ou menos 21 séculos antes de Cristo. Ele nasceu mais ou menos há 21 séculos antes de Cristo, quer dizer, mais ou menos 2.100 anos. E viveu até o século 17, 18 antes de Cristo, 1800. Isso é mais ou menos o que eles acreditam, né? Então, por que Abraão, vivendo aqui naquela época, agora sob o ponto de vista espiritual, naquela época ali, onde predominava o monoteísmo, não, onde ali eles haviam acreditando em vários deuses, né? Politeísmo, vários deuses, e assim era assim, a vida era assim. E Abraão nasceu nessa cidade simples. E ele, ao andar ali pelo aquele deserto ali perto, foi que ele disse que ouviu a presença do Deus, né? Um ser superior, e disse para ele, Abraão, lá em Ur, né, nessa cidade, pega a sua família e vá em direção à terra e eu te indicar. Quer dizer, Deus, o Ser Supremo, não tinha nem ainda dito aonde seria. É que eu hei de te indicar. E ele disse mais, né? Nesta terra, os seus descendentes, olha que interessante, os seus descendentes formariam uma grande nação e herdariam uma terra onde corre leite e mel. Mas com essas palavras, o que aconteceu? O Abraão, ele acreditou, hoje, Abraão é o exemplo de maior, a pessoa de referência em termos de fé. Porque ele sozinho, acreditando num Deus único, né, contra uma cultura politeísta, com vários deuses, ele tinha inclusive um irmão que fazia imagem de barro, representando os deuses da época, né? E ele só desabafava com o pai, já era um senhor de idade. E ele, então, o que é que ele faz, o Abraão? Ele fala isso para o grupo de pessoas que moravam naquela cidade e começa, então, em busca da terra prometida, né? Que ele não sabia onde é que era, mas que ele, enfrentando dificuldades, deserto, calor, enfim, tudo que a gente possa imaginar de ruim, mas ele não desistiu nunca. E Abraão foi foi até Harã, e de Harã ele desceu Damasco, né? E foi lá, e foi até a região do Egito, aquela região do Egito. Bom, e aí? Boa noite, Jess. E aí, o que aconteceu? Ele, naquela região do Egito, ele ficou lá, né? Ele ficou lá, e nesse momento lá, veio novamente, ele devia ser um grande médium, porque ele tinha esse contato direto com o plano superior, até que ele diz que Deus disse a Rebeca, sua esposa, que era uma profecia, eles consideravam aquilo como uma profecia, né? E sobre as duas nações que nasceriam do seu ventre. Na concepção deles, Deus disse, do teu ventre, do ventre da Rebeca, esposa do Abraão, ia nascer duas nações. Olha que interessante, do ponto de vista espiritual, hein? Queria que vocês ficassem atentos a isso. E dessa vida nasceu o Esaú e o Jacó, né? Então veja como é interessante isso. Os seus descendentes seriam os edomitas e os israelitas, hoje, respectivamente. Jacó
com as suas esposas e primas, a Lia e Raquel, e mais 2 concubinas, a Bila e Zilpa, teriam 12 filhos. Vejam bem, de Jacó, procedentes de Jacó. Os futuros líderes das famosas 12 tribos, né? Que chama até hoje como 12 tribos. Então, eu queria que vocês entendessem um negócio interessante. Como a gente já estudou Abraão, só para memorizar isso do ponto de vista, sob o olhar espiritual, né? Ele teve lá, nós sabemos que o Abraão teve 2 filhos, né? Um que foi pela escrava lá, e a outra que foi pela esposa, né? Que aí na época, depois não, na frente a gente vai chegar lá. Nós já estudamos isso, né? E o primogênito, foi escolhido o primogênito, a filha de Sara, etc. E tal. Mas aí não quero chegar agora lá. Queria que a gente entendesse esse processo sob o ponto de vista espiritual e missionário. Né? Abraão saiu de lá acreditando num Deus que ia mostrar a terra prometida, sem saber onde ficava, somente com a sua fé. E assim ele fez esse trajeto. Dificílimo para a época, né? Imagina, hoje é difícil, imagina para a época, no meio de um deserto. Bom, aí aqui nós já vamos ver a árvore genealógica do Abraão. Então, o que foi ali? O Abraão teve um filho com a Agar e com a Sara. Nasceram quem? De Agar nasceu Ismael, que o Abraão dizia que era o primogênito, né? Que era mas que não era o indicado por Deus, porque ele disse que tinha que ser pela Sara. A Sara já estava numa idade muito avançada, disse para Abraão: tenha esse filho, esse primogênito, eu não posso mais. Então, vamos fazer, gostaria que tu fizesse um filho na nossa, não era escrava, né, a enteada dele ali, a pessoa que cuidava deles, e que, dali para frente, mas o Abraão e ela, e a Sara diziam: meu Deus, mas Deus disse que tinha que ser por meu intermédio. Até que, sem ela esperar, já passado algum tempo, ela engravidou. E aí surgiu quem? O Isaac. Quando surgiu o Isaac, criou-se não digo um atrito, mas a Sara estava tendo dificuldade de, não sei se era de educação, de olhar, não sei. Ela sugeriu que Abraão mandasse a Agar, que era a mãe do primeiro filho dele, do Ismael, ao deserto, né? E eles foram embora, com o Abraão sofrendo muito com essa partida. Bom, essa é a história, né? E aí o que acontece? O Isaac, ele casa com quem? Ele casa com Rebeca. E aí o Isaac casa, desculpa aqui, ele casa com Rebeca. Não, aí ele tem Isaac casa com Rebeca e tem o Jacó e o Esaú, eram gêmeos, né? E o Jacó, ele casa com Lia e tem os 6 filhos com Lia, 2 filhos com Zilpa, 2 filhos com Raquel e 2 filhos com Isla, formando um grupo de 12 filhos. É isso que eu queria deixar registrado para vocês, né? 12 filhos. Mas nós vamos focar aqui, não em cada um deles, não. Naqueles que deixaram marcas, né, ao longo do caminho. Ou melhor, semeando um caminho para que mudasse toda essa visão, diria assim, preparação para a vinda de Jesus. Isso há 2.100 anos aproximadamente antes de Cristo. E aí daí teve vários filhos e teve o Levi. Dentre eles o Levi. O Levi, nós vamos chegar depois na frente, o Levi ele era bisneto de Moisés.
Mas aqui, só para a gente entender isso, tá? Onde é que nós vamos chegar? Então, vamos bem. Daí o Jacó, olha bem, casou com Lia, uns chamam de Lia, outros chamam de Léa, tá? Aí teve Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Esses são os filhos da esposa Léa com Jacó. Olha que interessante. O Jacó, o Levi, casou e teve 3 filhos. O Gerson, o Coate e a Merari. Daí, o Coate, ela teve 4 filhos. A Arão, o Izar, o Uziel e o Hebron. O Arão casou com a sua tia, Jacobede, e teve 3 filhos. O Arão, a Miriam e Moisés. Aqui, nós vamos começar a chegar em Moisés. Olha como é interessante esse processo reencarnatório. Isso que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Todo esse projeto, né, preparando também o terreno para que o Moisés viesse. Bom, aqui é interessante a gente olhar isso aqui. São a formação, e depois na frente a gente vai ver melhor isso, da árvore genealógica das 12 tribos de Israel. Foram extremamente marcantes essas 12 tribos de Israel. Porque o Abraão, ele teve o filho Ismael e o Isaac. O Ismael, ele formou, ele não foi considerado o primogênito, né? E ele é hoje conhecido pelos ismaelitas. O Isaac, filho dele, o outro filho, ele teve Jacó e teve o Esaú, que formou Edomitas. E esses aqui em marrom perdeu a primogenitura. Perderam, tá? E os em azul, ele recebeu a bênção do primogênito. Na época era assim a cultura. Bom, veio Jacó. O Jacó teve quem? Teve o Rubem, o Simeão, o Levi, e depois mais tarde não vamos ver que chegou no Moisés, o Judá, o Dan, o Naftali, a Gade, a Ser, Isacar, Zebulon, José, quem não conheceu a história de José do Egito, né? E o Benjamim, que era o mais moço. Então, esses filhos de Jacó formaram as 12 tribos de Israel. Mas na frente nós vamos ver isso aqui. Então, onde é que se localiza essas 12 tribos? Onde é que eles estão, as 12 tribos de Israel? Então, veja bem, nesse quadro aqui, bem à direita, ele tem um pouquinho mais, que aqui eu falo em Gaza, né? E fala hoje em Israel, hoje é aqui, né? Gaza é aqui. Aqui não aparece. Aqui, olha só, cada um deles é como se dividisse essa região todinha aqui em pedaços, em terras, e cada um desenvolveu a sua tribo nessas regiões aqui. De acordo com a sua personalidade, de acordo com a sua evolução, não importa. Eles se instalaram nessa região, onde hoje é Síria, né? Toda aquela região da Arábia. Então vejam onde é que foram parar, né? Então, José e Benjamim, o José não teve nenhuma desses pedaços aqui, que o José, ele diz, né, a história conta que, deixa eu ver se eu peguei até aqui, ele diz que o José, o Levi, aliás, é outro filho de Jacó, que não recebeu herança da terra prometida, porque o Senhor é a sua herança. Interessante, né? Então, continuando aqui para Jacó. O Jacó, olha que coisa mais fácil de entender. Jacó era neto de Abraão, certo? Levi é bisneto de Abraão. Levi teve 3 filhos, que eram que 3 netos de Abraão. Que o Coate teve 4 filhos, que eram
tetranetos de Abraão, e Arão tiveram o Arão, a Míriam e Moisés, que era o quê? Tataraneto de Abraão. Então vocês observem que é impressionante como as coisas se encaixam nesse processo que a gente fala muito, que é a nosso projeto reencarnatório. E olhem vocês como é interessante isso, porque o Abraão, devoto de Deus, né, criador do monoteísmo, ele foi o cara que de cara, ele, a primeira pessoa a aceitar um Deus único foi ele, né? E daí surge uma série de movimentos nesse período todo, né? José foi colocado pelos irmãos num buraco, e nesse buraco entregaram ele para... Eles queriam matá-lo, mas a maioria dos irmãos não queriam, e o mais velho que queria, e daí ia passando uma caravana, desses mercadores, né, pelo Egito, lá pelo deserto, e entregaram a José, quer dizer, entregaram o irmão para ser escravo lá com os faraós, né, no Egito. Depois a história de José é muito bonita, que ele teve um destaque, ainda muito inteligente, ele tinha premonição, tinha uma mediunidade de premonição, de interpretações de sonhos, etc. E isso o fez levar, no resumo, fez levar a ser a segunda pessoa mais importante lá no Egito, né, entre o faraó. Era o faraó o primeiro, José era o segundo. E nisso tudo, essa história do José é muito linda, porque ele ajuda depois a família na seca que ia ter, né, com grãos e água. E tem não é o caso agora aqui de falar de José, apenas citar o José, a importância que ele teve, e eu sugiro quem nunca leu, nunca viu, assista o filme, tem na Netflix, o filme da vida de José, José do Egito, conhecido. É muito bacana. Então, assim, eu estou falando isso para vocês entenderem o que acontece hoje, dando esse salto quântico aí de tempo, né? O que acontece hoje, porque a gente para pensar, meu Deus, o que está acontecendo naquela região lá, né? Irã, Iraque, Jerusalém, né? Então, aquela região toda lá, o que está acontecendo, né? Eles vieram, aquela região toda foi criada com irmãos, 12 irmãos. Então, vocês observam, aí a gente para pensar, puxa, 12 irmãos, era para estar tudo em paz, ou viver em paz, mas não acontece dessa forma. Então, aí entra o lado do quê? Do espírito de cada um, né? Da oportunidade de nascer numa família como de Abraão, por exemplo, passar por aquele perrengue todo que eles passaram, mas sempre com um pai orientando sob o ponto de vista de um Deus único, né? Acreditando fielmente nesse Deus, e, no entanto, eles não digo se perderam, mas pegaram outro caminho, né? Que hoje, até hoje, eles ficam se brigando, mas a gente poderia dizer um para o outro aqui, mas espera aí, mas já faz milhares de anos. Sim, mas nós temos o processo de reencarnação, né? Desencarnamos e reencarnamos, desencarnamos, e muitas vezes a gente volta para o mesmo local para pegar a mesma cultura, para exatamente ser um ponto de referência para aprovação. E é assim que acontece, né? Então, vejo bem, agora entrando mesmo na vida de Moisés, se vocês quiserem falar alguma coisa, por favor, tá? Só me dá um alô. Que até agora essa introdução aí foi mais para a gente fazer essa reflexão mesmo, sabe? A importância de Abraão, a importância de Moisés, não quer dizer que outros foram menos e mais importantes ou menos, não. Eu digo em termos de fato, que até hoje, nossas culturas aí, o próprio cristianismo, o judaísmo, ele se tem como referências, né? De repente, a referência que nós temos de Moisés, por exemplo, de Abraão, pode ser interpretada de uma forma diferente do budismo, por exemplo, diferente do judaísmo, mas a essência nós entendemos como sendo única, né? Um Deus único, monoteísmo implantado por ele, né?
o que ele plantou em termos de amor aos filhos. Né? Então, mas é uma história bonita. Mas e chegando lá em Moisés, agora a gente dá um salto para Moisés. Vamos lá. O que foi Moisés? Né? Moisés foi um judeu também, claro. Criado na casa real do faraó egípcio. Ok. Estando Moisés com 40 anos, ele fugiu para o deserto, após ter agredido um egípcio que maltratou um judeu. Está lá no Êxodo, né? A gente sabe bem essa história de Moisés quando ele fugiu para o exército, fugiu para o deserto, desculpa. Então, na lei mosaica, há duas partes distintas, isso é importante a gente saber. É a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos, é a lei civil ou disciplinar. Essa foi decretada por quem? Por Moisés. Então vocês observam que de Abraão fez aquilo lá, Moisés abriu um pouco mais. Ele veio e, utilizando a mesma ferramenta de um Deus único, né, monoteísmo, mas ele já era outro espírito que também vem com a mediunidade de nascença, né? E ele então já... Mas por que Moisés também foi viver no meio lá dos faraós, etc, etc? Mais na frente a gente vai ver isso aí. Então, um é invariável, que é a lei de Deus. Né? A outra, apropriada aos costumes, às crenças, caráter do povo, cultura, etc. Essa se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 2. Moisés foi inspirado, olha que interessante, a reunir todos os elementos úteis à sua grandiosa missão. Ele vulgarizou o monoteísmo, né? E estabelecendo o decálogo sob uma inspiração divina. Está em Emanuel, no capítulo 2. Aqui, voltando àquela, só para efeitos assim de visualização, a Bíblia nos revela que Abraão, olha, ela faz um link, né? A Bíblia nos relata que Abraão teve 2 filhos, como nós já falamos. O Isaque, nascido da sua esposa Sara, e Ismael, de sua escrava egípcia, Agar. Ok. Com Isaac, considerado o legítimo herdeiro, aí começa a vir a árvore genealógica, ela vai abrindo, né? Ele, considerando o legítimo herdeiro, ele teve 2 filhos. Aí agora entra o Jacó. Ó, Esaú e Jacó. Este, cuja progenitura ganhou do irmão em troca de um prato de lentilhas. Uma negociação ali. Casou-se com quem? Com a Raquel, que teve 2 filhos, José e Benjamim. São os 2 mais moços do Abraão. No entanto, o Jacó teve mais 10 filhos. 5 de Lia, irmã de Raquel, com que se casara primeiro, e 5 de escravas. Então formou-se aqui 12, as 12 tribos de Israel. Aqui também está mais para efeito de visão mesmo, a gente gravar bem. Os hebreus descendentes de Jacó, olha que interessante, chamavam a si próprios de filhos de Israel, ou israelitas. É legal isso, né? E formaram as 12 tribos de Israel. Os irmãos de José, como eu falei ainda há pouco, venderam-no como escravo ao faraó egípcio, mas, em razão da sua sabedoria e influência, tornou-se vice-rei do Egito. Vice-rei. Está em Gênesis isso. Agora aqui, é bom a gente parar e pensar, né? Em razão da sua sabedoria. Sabedoria de que forma, né? Da própria formação do seu espírito e também ajudado
pelo plano superior, utilizando-se da ferramenta chamada mediunidade. E aí, devido à fome reinante, os judeus foram viver no Egito, inclusive os irmãos de José. Por influência deste, os judeus se tornaram numerosos no Egito, porque o José ele tinha, como é que diz, poder no Egito, né? Então eles tiveram, os judeus tiveram êxito. Eles não, tornaram-se numerosos no Egito, estavam vivendo lá. No entanto, ocorrendo substituição do trono egípcio, quer dizer, muda o faraó, quer dizer, o novo faraó, temendo que os filhos de Israel se tornassem demasiadamente poderosos, como estava acontecendo, tornou-os escravos. Então aí muda a vivência dos judeus no Egito. Estava indo bem durante um determinado faraó, né? No qual o irmão José tinha influência também. Mas mudou o faraó, quer dizer, mudou o que? O olhar político, egoístico, aí, enfim, não importa. Ele já estava achando que tinha gente demais que poderiam, mas depois passaram a ser, sob o olhar desse faraó, problemas. Então, o que ele fez? Ele tornou-os escravos. O povo hebreu, aí nós já sabemos mais ou menos a história, ele esteve no cativo do Egito por cerca de 400 anos. 400 anos. Oprimido por penosos trabalhos de construção e de cultivo de cereais. Mais tarde, o faraó determinou que se lançasse ao Nilo todos os meninos hebreus. O faraó não queria mais ter nenhum hebreu lá com ele. Recém-nascidos, para que não se mantivesse a progenitura racial judaica. Está no Êxodo isso. Então, não foi só ele escravizar o povo judeu, né, os hebreus, mas ele não queria mais crianças, que isso se propagasse. Então, as crianças queriam que jogassem no Nilo. Imagine vocês o espírito desse faraó, né, em termos de evolução, né? E aí, essa parte a gente conhece bem, né? Uma das mães israelitas, da casa de Levi, olha bem, da casa de Levi, um dos filhos de Faraó, de Jacó, teve um filho, escondendo-o durante 3 meses. Porém, não podendo conservá-lo oculto por mais tempo, tomou um cesto de junco, betumado com resina e pés, acomodou dentro do menino, colocou o menino dentro, né, e deixou o cesto boiar entre os canaviais, à margem do rio Nilo. A irmã do menino conservou-se escondida a alguma distância para ver o que aconteceria. Ela queria ter certeza que ia correr tudo bem. Nisso chegou a filha do faraó, e vendo o cesto no meio do canavial, mandou uma criada buscá-lo. Abriu e viu o menino chorando. Ficou cheia de pena e disse: é um filho de hebreus. A irmã da criança aproximou-se e perguntou: quereis que vá chamar uma mulher israelita para amamentar esse menino? E ela respondeu: vai, sim. A menina foi chamar a própria mãe, que sob a proteção da filha do faraó, amamentou o menino e acompanhou de perto sua educação, sem revelar o parentesco que havia entre ambos. A mãe adotiva de Moisés deu este nome, porque as águas o tinha tirado. Êxodo. Veja que interessante esse processo todo, né? Colocar a criança ali, a irmã observou, quando a filha do faraó encontrou a criança chorando, que era Moisés, a irmã apareceu e disse: olha, você quer? Procura uma mulher israelita para amamentar? Ela disse: vai, porque ela não tinha, né? E aí ela foi chamar a própria mãe. Olha que
que não digo fatalidade, mas olha que coisa impressionante esse desfecho disso, né? Para que ele pudesse ter a vida, o crescimento, para então desenvolver depois a sua missão. Sob o olhar missionário, tá? Então, Moisés, judeu de nascimento, foi, portanto, educado por uma egípcia da casa real. Estando Moisés em aproximadamente 40 anos, quer dizer, ele viveu 40 anos naquela cultura, dentro do reinado ali, dos faraós, né? Depois, aproximadamente 40 anos, não suportava mais ver a aflição dos israelitas, cativos do rei do Egito. Certa vez, ao ver os judeus sendo maltratados, Moisés defendeu o irmão de raça, matando ou ferindo o egípcio. Está no Êxodo 2, 11 e 12. Aí entra aquele lado que é o começo da sua missão. Sentenciado à morte pelo faraó, Moisés fugiu para a terra de Midian, ou Madian, vivendo com a família de Jetro, um sacerdote. Moisés, então, casa-se, com Zípora, uma das 6 filhas do sacerdote, com quem teve um filho chamado Gerson, Êxodo 2, 15 e 22. E mais tarde, outro, de nome Eliezer. Aí, lá na solidão do deserto, cuidando de ovelhas, Moisés meditava a respeito de tudo e o que lhe tinha ocorrido desde o seu nascimento. Ele fazia uma retrospectiva da sua vida, ou de quando lembrava, né? Elaborou, então, um plano que serviria no futuro, quer dizer, pensando no futuro, de base para a constituição da fé judaica. Quer dizer, Moisés vai buscar a fé judaica. Vai lá em Abraão. O sofrimento e a solidão do deserto fizeram Moisés entender que os deuses egípcios jamais ajudariam os hebreus, cujas práticas devocionais eram muito simples, sem comparadas com os rituais egípcios. Então ele teve 2 olhares, né? Daquele que ele foi criado, dentro de onde ele foi criado, aquela cultura, e o lado de fora, onde ele estava agora. Ele percebeu, assim, que todos os descendentes de Jacó adoravam ídolos caseiros e os terafins tribais e os obscuros deuses da natureza, os Elohims. Moisés concluiu, por inspiração, hein? Quer dizer, utilizando a mediunidade, que, na verdade, existia apenas um único e poderoso Deus, capaz de agir sobre os demais e sobre todas as coisas, tal como um século antes afirmava o faraó Amenhotep IV. Esse faraó pregava a existência de um único Deus, a divindade solar, Aten, ou Atom. Está no Êxodo 13 e 4. Mas vejam vocês que Moisés, mesmo sendo criado ali, né, desde no começo da sua vida, né, ele tinha dentro dele algo que já levava, né, a crença desses Deus únicos, né, que ele era descendente lá também de Abraão. Então tudo se fecha, né? Então assim, ó, isso foi os subsídios do História de Moisés. E agora eu vou dar um espaço para a gente poder conversar. Como já são 15 para as 9, né? E para a semana que vem nós vamos estudar o Moisés, o mensageiro da primeira divisão. Aí nós vamos trabalhar exatamente tudo que aconteceu em Moisés, em termos do Monte Sinai, dos 10 Mandamentos, a vida dele daí para frente, né? Aí nós vamos ver essa outra parte. Essa parte que eu fiz agora foi só introdutória, por incrível que pareça. Mas dá para a gente ter uma noção sob o olhar espírita de hoje, né? A importância que é, e como o plano superior trabalha a nossa evolução, né?
porque antes de Abraão não tinha nada. Abraão já trabalhou o monoteísmo, Deus único. Depois toda aquela história toda, vem Moisés, né? Por que eu estou falando bem isso? Porque, né, quando a gente chegar lá em Jesus, né, quando a gente chegar em Jesus, nós vamos ter que fazer uma reflexão também em relação a tudo isso, sabe? Abraão, preparação do Abraão, a importância de Moisés, que abriu um pouquinho mais esse leque, né, utilizando da sua mediunidade, né, criando as leis, ele criando a lei civil, e Deus criando os 10 mandamentos, que não precisava ser mais do que 10 mandamentos, porque ninguém iria entender. Hoje ainda nós temos uma grande dificuldade de entender os 10 mandamentos, ou praticar os 10 mandamentos. Imagine vocês isso lá, né? 1000, 2000 anos antes de Cristo. Então, a gente tem que estudar exatamente, parar, e os nossos encontros nas segundas-feiras exatamente para isso. É pegar essas partes aí, né, do Velho Testamento, do Êxodo, não sob o olhar físico, material. Não, nós temos que olhar isso do ponto de vista espiritual. Esse é o grande desafio nosso, do ponto de vista espiritual, sob o olhar da dificuldade do desenvolvimento moral do ser. Né? Mas tinha que ter tinha que aparecer a primeira, diria assim, a primeira lição, para que a gente pudesse, então, daí para frente, começar a pensar. E daí para frente foi Abraão, a fé de Abraão, num Deus, de uma terra que ele sonhava, que Deus disse para ele. Então, veja como é difícil, que isso aconteceu há 2100 anos antes de Cristo, a história de Abraão, há 1800 depois, antes de Cristo também, né? Então, assim, a gente para olhar isso naquela época, como era difícil a evolução. Porque a gente precisava de referência. Mas mesmo que viessem as melhores referências, se a gente não tivesse preparado para aceitá-la, nós estaríamos na mesma situação. Moisés, ele era um líder. Abraão, um grande líder. Essas lideranças é que fizeram a mudança, né, e a dificuldade, inclusive, do enfrentamento depois com outras culturas. A gente sabe que na história de Abraão, quando a Sara foi presa pelo faraó, que ele mentiu, disse que ela era irmã, e até que deu aquele problema sério com o faraó, que ele disse, tira ela daqui, leve junto com ela as servas aí, porque ele estava tendo um problema de saúde terrível. Ele acreditava isso, que era coisas do Deus de Abraão. Foi onde ela se libertou, quando ela volta para o Abraão. Em todas essas dificuldades, que são, sem contar o lado físico, né, eles passaram por isso tudo. E aí eu digo para vocês, Moisés passou, preparou todo esse terreno, e depois nós vamos entrar em Moisés, agora sim, da sua trajetória, e depois nós vamos chegar lá em Jesus, cara. E aí nós vamos começar a pensar, é isso que eu queria que vocês parassem para pensar. Para pensar um pouco. Jesus, até chegar a Jesus, foi um processo de melhora, de evolução. Aí vêm as referências, lideranças, né? Eles enfrentaram seríssimas dificuldades por acreditar em um Deus só, seríssimas, né? E mesmo assim, pela fé, pela perseverança, eles mantiveram, diria assim, o cajado da fé na sua frente, né, da certeza. Aí vem Jesus e abre mais ainda. Jesus só fala de amor. Jesus só vem falar de amor. Mesmo assim, olha o que Jesus enfrentou. E olha que hoje o nosso planeta, com as diversas segmentos religiosos, crenças, dogmas, nós estamos sofrendo ainda. É nesse meio que nós estamos. E aí a gente para pensar, né?
E hoje nós temos internet, hoje nós temos aí as redes sociais, hoje nós temos o acesso às informações com milionésimo de frações, se quisermos. Antes eles não tinham isso. Era para a gente estar mais evoluído. Era para a gente estar, o planeta estar melhor. E aí tu olha para o mapa e vê lá Israel, né, Irã. Agora essa revolução que está dando no estado lá no Irã, né, brigando entre si. E se a gente for pegar a fita e voltar rapidamente, vão ver que foram tudo oriundo de irmãos. Irmãos consanguíneos. Mas talvez não fossem irmãos de sangue, não é de sangue, não, de espírito, de afinidades. E aí o conflito se estabelece. O egoísmo prevalece. Né? E porque se fossem irmãos em espíritos mesmo, né, de afinidades, eles teriam seguido corretamente o que o pai dele deixou, que foi o Abraão. Então, meus irmãos, essa aí que eu ia deixar hoje para vocês, exatamente, para a gente poder fazer essa análise, né? Esse novo olhar, seria assim, né? Como eu falei ali na oração da abertura, novo ciclo, 2026. E aí nós temos que olhar para essas passagens aí do Velho Testamento, do Novo Testamento, né? E do Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, outro olhar. Nós não podemos ficar parados olhando para trás e dizer, não, mas foi assim, não. Foi importante, sim, mas o que é que eu posso tirar daí para hoje? E aí nós vamos dizer, não, mas está acontecendo as mesmas coisas. As mesmas coisas estão acontecendo. Está mudando a tecnologia, está mudando o local, está mudando a cultura, está mudando tudo isso, mas a briga permanece. E aí é que nós temos que olhar profundamente. Que nós estamos inseridos nesse contexto. Nós fazemos parte desse contexto. Não é porque a gente está aqui agora, não, lá é um problema dos árabes, lá daquela região lá, de conflito, certo? Não, nós fizemos parte de um planeta. E nós desencarnamos e reencarnamos. Estamos aqui para também fazer esse planeta melhorar. Dar um novo olhar para ele. Para quando a gente chegar lá no estudo de Jesus, nós podemos dizer assim, puxa vida, eu não tinha nunca parado para pensar sobre esse olhar. Né? E não é um olhar espírita, não é um olhar do catolicismo, do crente, do testemunho de Jeová, do judeu. Não é isso, tá? É o olhar nosso, do nosso espírito aqui. Sem dogmas, sem nada. Então vejam vocês que para o Abraão ter essa missão, naquela época, olha que força que não tinha esse espírito para aceitar essa missão. E que preparo que ele não teve para aceitar essa missão dificílima, sob todos os aspectos. E depois vem para complementar isso Moisés. Abraão plantou, Moisés semeou. E Jesus então mostra como se nós devemos fazer a colheita disso. Então são 3 olhares, né? Lá, ensinamento. Depois vem Jesus e nos mostra como é que a gente pode colher isso. E aí eu pergunto, né? E nós estamos colhendo? Isso aí, cada um que sabe, né? De si. Deixa aberto aqui, se alguém tem alguma colocação. É sempre bom. Sempre ajuda na reflexão. Quando o pessoal está calado, porque eu brinco com isso. Quando o pessoal cala é porque estão refletindo bastante. Então, pessoal. Não escutei a voz do Gerson hoje. O Jéssica quer falar? É. Ô, Jéssica, tu tá sem áudio, Jéssica? Boa noite.
Boa noite, Jess. Ele sempre fala alguma coisinha, hoje ele está quieto. Tá já entrei atrasado, peguei a procissão na metade ali já. É verdade. Mas é um estudo interessante aí, toda essa genealogia aí dos povos, né, que deram origem à questão das 12 tribos e tal. E agora estou seguindo ali o Jorge Lahar, ele está fazendo uma série de estudos assim, sobre as pragas do Egito, né? E depois Moisés vai chegar lá nas pragas, né? E é uma visão tão diferente, assim, tem sido bem... Ele coloca não as pragas como um feito, um acontecimento histórico, mas como coisas que o ser precisa melhorar em si. Então, eles colocam a visão assim, que o faraó é o ego, né? E as pragas são coisas que vêm para libertar o espírito. E aí essa construção ficou muito interessante, passou a fazer sentido, porque essa história sempre foi uma coisa que me incomodava muito, né? Os egípcios, Deus não pode ser tão ruim, né? Os egípcios também são filhos de Deus, né? Então, essa coisa de Deus tomar partido, de mandar praga para um povo, libertar o outro, não fazia sentido para mim. E agora, com esse estudo aí, tá ficando bem interessante, assim. Tô gostando bastante. Agora a gente vai entrar em Moisés. Esse link que tu estás falando, passa para o grupo, já. É bom, é sempre bom a gente fazer uma análise, né? Sim. E assim, né, como eu estou falando aqui, é uma coisa interessante, porque não basta, porque eu sempre tive assim, um senso crítico com relação à Bíblia, não com relação ao que está escrito ali, sabe? É a maneira que o pessoal lê. Né? É a maneira Tem alguém com o microfone aberto aí? Tem alguém, sim. Então, Gerson, é assim, é para todos vocês, né? A Bíblia existe, a gente, não, está lá na Bíblia, sim, está na Bíblia, mas e daí, como é que tu interpretas isso? Como é que tu lê? É como agora, questão de fazer essa interpretação aqui de Abraão e Moisés, para a gente ter um olhar longe de dogmas e, né, de crença, um olhar espiritual para isso. Deus não ia botar eles aqui por acaso, né? E esses 12 tribos, essas 12 tribos é uma coisa extremamente importante, porque tu vê a distância, deixa eu pegar aqui, a distância, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, para a gente voltar aqui para tocar nesse ponto. As 12 tribos, né? Olha que interessante que é esse aqui, é 12 tribos. Eles são, chegando Moisés, onde é que está aqui? É aqui, ó. O Moisés, ele é tataraneto do Abraão, cara. Não é tão longe assim. Não é? Sim. Então, vê que interessante, né? E o próprio, se a gente for ler a história aqui, a gente se aprofundar na história de Levi, por exemplo, né? Ele tem uma história diferente da dos outros. Cada um tem uma história para contar, ou registrada, né? Ou registrada. O outro que eu acho, por exemplo, Jacó. Olha a importância de Jacó. A história de Jacó, eu assisti esse filme, até porque eu estava fazendo esse trabalho aqui, eu resolvi assistir o filme de Jacó no Netflix. Cara, é muito bem feito o filme. É perfeito o filme. Então, assim, é bom a gente voltar. Só que hoje a gente consegue olhar para isso, graças à espiritualidade, a gente olha para isso com outro olhar, né? Outro olhar. O olhar da importância dele, da missão dele, né? Para que então pudesse, assim, por quê? Por que Moisés nasceu lá de Levi, da árvore lá de Levi? Por que não foi de Simeão? Por que não foi lá de outro, né? Não, foi de Levi. Mas se tu for ver a história de Levi, é diferente da dos outros também. Sabe? Sim. Tem tudo isso.
Então são coisas que hoje, quando eu olho lá para aquela região do Israel lá, Irã, Síria, são regiões em que cada um dos irmãos lá, dos filhos lá de Abraão, tomaram, cara. Quer dizer, olha o pai, olha o exemplo de fé do pai, da missão do pai, né? E aí pega os filhos, 12 filhos, e vê. É uma diferença muito grande. Quer dizer, então, se a gente olhar para o lado espiritual, já vamos dizer assim, puxa, esses 12 filhos tiveram uma oportunidade ímpar de melhorar, mas podendo usar o livre-arbítrio. Foi o que eles fizeram, usaram o livre-arbítrio. O mais velho, já, por exemplo, já queria matar o José, quando mais novinho. Vem aí que diz, o egoísmo, não, o ciúme, e uma série de questões que ele queria matar. Que o pai, Jacó, amava demais o José. Então ele já queria matar tanto é que ele jogou ele naquele buraco no deserto para que ele morresse ali. Então tu olha o coração desse irmão dele, nascido do mesmo pai, né? Sim. E com o coração tão endurecido. Mas estava lá o pai falando de amor, falando de Deus, falando disso. E, no entanto, não sensibilizou. Aí a gente volta para os tempos atuais hoje aqui, a gente vê, Jesus falou só de amor. E aí nós olhamos para hoje dizendo assim, meu Deus, mas que situação que nós estamos vivendo hoje, cara. São situações, às vezes são coisas tão pequenas em relação à vida, que nós pensamos assim, puxa vida, mas por que valorizam tanto isso? Né? Mas nós temos uma história também, né? Cada um de nós tem a sua história. Então... Hoje a gente, com as famílias cada vez menores, né, a gente tem menos essa percepção. A família do meu pai são 7 irmãos, da minha mãe são 10. Olha só. E a gente nota, agora que, né, também já estou na idade adulta, a diferença de percepção que eles têm em relação ao pai, né? Assim, os primeiros filhos pegaram aquela fase de maior dificuldade, né? Eram agricultores, né? Então, os primeiros filhos, trabalharam já desde os 4 anos na coisa tal, e era aquela dureza, era aquela dificuldade. E os mais novos já têm uma visão de um pai mais amoroso, mais participativo, né? Sim. Então, a mesma coisa era ali, o José era o mais novo, né? Então, os mais velhos ali, lógico, tinha ciúme, porque quando o José veio, já estava uma situação melhor na família, o pai era mais atencioso. Exatamente. Tem isso também. E outra coisa também, né? Diferente, né? Então, é interessante ver assim, como na nossa própria geração, assim, a gente vê nessa diferença. Vai lá, não, o pai era duro, o pai era não sei o quê, não tinha folga, não sei o quê, obrigava a gente isso, aquilo. E os irmãos mais novos, não, o pai era carinhoso, pegava a gente no colo, contava história, né? E os mais velhos, isso nunca aconteceu. Né? Então, imagina naquela época. Mas em compensação, hoje, é muito comum a gente perceber que nas famílias, pequenos atritos, coisas insignificantes, cara, isso gera problemas seríssimos entre pai, mãe, filhos, e conflito de filhos com os pais, com as mães, enfim, os valores, sabe? E aí tu for olhar para trás, tu vai dizer assim, meu Deus, mas nós estamos quase que na mesma vibração, em momentos diferentes, óbvio. Né? Então essa história aí as 12 tribos de Israel é muito legal para a gente entender um contexto hoje, um contexto político, né? Um contexto que a gente sempre fala aí. E olha outra coisa, hein? Que eu nunca falei, esqueci. E onde é que Jesus viveu? Exatamente nesse meio. Né?
Ele escolheu exatamente esse meio, no meio das tribos, cara. É ali que ele foi. Então, assim, é para a gente pensar mesmo, sabe? O estudo de hoje aqui, o tema de hoje é para fazer a gente pensar mesmo. Ter essa reflexão aí. E aí eu sugiro, então eu vou passar para vocês, só para lembrar, esse filme que eu vi no Netflix sobre Jacó, que é muito legal. Vai dar sim, olha, vai dar para quem assistir, quem não assistiu ainda, quem assistir vai ter uma noção muito clara do que nós estamos estudando hoje, mas muito clara. É bem legal. Eu vou deixar... É filme, não é série, é filme. Não, é filme. Vale a pena, mas vale mesmo, tá? Eu digo isso porque eu não tinha assistido ainda, eu assisti essa semana, 2 dias atrás. Eu acho que eu vou assistir esse filme aqui, que já que eu estou trabalhando em cima desse tema, eu vou, né, ali no EAD nosso fala sobre isso, agora eu quero ver isso ter outro olhar atual. Não aquele olhar, porque funciona assim, esses filmes bíblicos, histórias bíblicas, do Velho Testamento, história de Jesus, a gente se apega muito à dor, ao sofrimento, né? E assim a gente se apega muito àquela coisa material, né? Pô, esse deserto, essa coisa, ok, são as dificuldades. Mas a gente tem que olhar sob a ótica da missão daquele líder que foi Abraão. Foi uma missão, cara. Uma missão. Ele atravessar isso tudo ali na vida dele. Aqui, ó, sair aqui de Ur, fazer essa caminhada inteira, acreditando sempre que ia aparecer a cidade que Deus prometeu, a terra prometida, e ele nunca tirou, mas nunca, ele vacilou na sua fé. Ele fez essa trajetória toda acreditando muito nisso, né? A terra prometida, mas a terra prometida existe. Existe. O problema é como fazer essa terra prometida funcionar, né? E aí, se for olhar hoje, meu Deus, ele se vive, quer ver uma coisa? Jerusalém. Jerusalém, quantas vezes Jerusalém foi, bem dizer, desmontada e montada? Conflito. Tribos brigando entre si. E aí, se a gente for pegar aquelas tribos lá daquela região, e nós vamos juntando tudo tem tentáculo na história de Abraão. Mas aí é o espírito, né? Aí não é a família, é o espírito. E aí, para encerrar, eu queria dizer para vocês o seguinte: vejam bem, 12 filhos de Abraão, filhos dele, filhos diferentes uns dos outros, né? O pai pregando o amor, pregando Deus, pregando uma série série que ele recebia como intuição, ou como espírito mesmo, já evoluído, ou missionário, e nenhum deles, com exceção de José, que foi lá para o Egito, porque foi jogado dentro do Egito, mas pela sua evolução também, pela sua força espiritual, inteligência, ele conseguiu um espaço melhor, mas foi buscar o pai depois, os irmãos, né? Então, tudo tem um sentido. Aquele irmão José era diferente dos outros, entendeu? O irmão mais velho, era o mais revoltado, o que tinha a cabeça totalmente já virada para um conflito, para uma guerra. O irmão mais velho foi que matou quando Abraão encontrou uma pequena tribo no deserto, e essa tribo veio falar com ele, com Abraão. O Abraão, na sua paz, na sua tranquilidade, não queria conflito. O Abraão conciliou umas regras ali, estava vivendo em paz, até que uma das irmãs deles, da tribo lá, como é que diz, o líder daquela tribo, o filho queria casar com ela. E naquela época funcionava assim. O Abraão concordou, o outro lá concordou, mas esse irmão não aceitava isso. E esse irmão, então, junto com os outros irmãos, foram saquear onde eles estavam e mataram lá o líder.
Então o Abraão ficou louco, aí ele levantou o acampamento. Isso é uma passagem, né? Está no livro, está no filme. Ele levanta o acampamento e vai embora. Quer dizer, ainda estava aquele espírito ainda de vingança, de guerra, de conflito nos filhos. Então isso aí é algo que a gente também tem que olhar, né? Um outro olhar, né? Então, pessoal, eu vou passar depois para vocês como é que diz a referência ali, o link do filme. E eu tenho certeza que vocês, assistindo esse filme, vocês vão gostar muito. Tá? É a vida de Jacó. Então, pessoal, todos vocês aí, vamos fazer a nossa oração de encerramento. Eu vou fazer a mesma oração para encerrar os estudos de hoje. Tá? Antes de mais nada, a nossa gratidão à nossa equipe espiritual que nos acompanha sempre, nos induz, nos auxilia, nos abraça, nos intui, né? A Deus nosso Pai, a Jesus nosso querido irmão. A oração diz assim, ó, é uma oração de janeiro, no mês que nós estamos, né? Senhor do tempo e da história, nova vida se inicia a cada ciclo pela tua graça que constantemente invade e preenche toda a criação. Rendemos graças por estarmos aqui mais uma vez e podermos desfrutar de tua beleza e do teu calor. Tua presença, Senhor, é epifânia a cada olhar. Teu santo nome é esperança viva da paz que buscamos. Tua companhia nos aquece o coração. Nós desejamos estar mais próximo de ti em cada dia deste mês e nas ações do nosso cotidiano. Cultivarmos a fraternidade, iluminando o nosso mundo e tornando-o assim uma verdadeira casa de irmãos tocados pela tua graça. Por fim, que o teu amor continue transbordando em toda a nossa vida. Isso te pedimos, Jesus, ao Pai, na unidade do Espírito Santo para sempre, que assim seja. Meus irmãos, mais uma vez, obrigado pela